Boa tarde, todo mundo que está assistindo o nosso segundo webinar da semana da Online Week, a semana inteira de webinars sobre Rating Reviews, produzido e organizado aqui pelo Rate My App. Hoje eu estou aqui com uma das especialistas que trabalham junto com a palestrante de ontem, a Luana. Tudo bem, Luana? Legal. Bem também. Que bom. Vamos começando aqui. E antes de começar, como sempre, eu vou dar algumas instruções aqui da nossa plataforma. Eu vou pedir para quem já estiver assistindo para confirmar se está ouvindo bem, se está assistindo aí. A Luana já deixou o primeiro slide pronto aí para gente vendo. Se durante o. Legal, gente. Se durante o webinar, qualquer momento, se tiver qualquer problema de som, de vídeo, só avisar. Nesse chat aí que vocês estão enviando nesse exato momento, podem mandar perguntas a qualquer momento. No final, a gente vai ter um tempo para fazer essas perguntas. E também é importante saber que aqui em cima, do lado canto superior direito, acho que eu estou apontando para o lugar certo, tem um ícone para deixar a tela cheia, tela full screen. A gente vai sugerir que vocês deixem em tela cheia, porque na apresentação da Luana tem algumas informações que podem ficar melhor visualizadas dessa forma, tá bom? Uh, Bom, pessoal assistindo, ouvindo bem, boa tarde a todo mundo, que legal, fico bastante feliz aí. Vamos lá. E bom, aproveitando também um outro anúncio, a gente já comentou ontem, no final dessa semana, na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio com todo mundo que se inscreveu para essa Online Week, para fazer uma análise de sentimento de reviews gratuita. A gente não vai cobrar por isso, é algo que faz parte do nosso produto. Vocês vão entender bastante o que é análise de sentimento, principalmente amanhã, mas o pessoal, a Sarita, a Luana também acaba falando automaticamente sobre isso, é uma das análises que eu mais tenho orgulho mesmo de visualizar, é muito legal e super enriquecedora, né? Excelente. Então, fiquem sempre ligados. Na sexta-feira a gente vai comunicar por e-mail quem foram as empresas vencedoras. Tá bom? E bom, é isso. Só reforçando em relação às perguntas, podem fazer as perguntas a qualquer momento. No final, a gente vai colocar aqui para a Luana todas as perguntas. Lu, antes de mais nada, eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Eu vou ficar aqui escondidinha, mas também estarei ouvindo. Qualquer coisa, pode falar com a gente. Manda bala, Lu, voz é sua. Obrigado, Ju. Eu acho que antes de tudo, até antes mesmo de me apresentar, acho que é muito. Eu queria agradecer você pelo convite e também parabenizar o time em si por essa semana, né, de webinar voltado para rating reviews. Eu lembro que quando eu comecei, a gente não tinha muito conteúdo voltado para isso, né? Pelo menos em português não tinha muita coisa, eram pouquíssimas. O que a gente tinha mais era definição, explicação do que era rating, do que era reviews, mas não tinha tanta estratégia por trás, né? E aí é muito legal a gente ter uma semana inteira aí para falar de estratégia e poder compartilhar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos. Eu sou a Luana, eu sou estrategista de App Reviews, então eu entendo bastante sobre a parte de comentários, de feedback de usuários, e também sou hoje a gestora junto com a Sarita, né, que fez o webinar ontem, a gente coordena o time aí tanto de análise de sentimento quanto o time de atendimento também. Então, hoje o que a gente vai falar é um pouquinho também sobre, bastante, na verdade, eu vou trazer muitos números da área em si, mas vocês vão perceber bastante essa questão de pesquisa, de entender um pouquinho mais do mercado. O que eu vou trazer são dados realmente focados em relação aos nossos clientes, a tudo que a gente viu com os nossos clientes até hoje. Então, acho que é muito legal reforçar isso, tá bom? E aí eu já vou começar aqui a apresentação. Como a Ju falou, acho legal vocês deixarem aí a tela no máximo para visualização, porque eu vou trazer alguns exemplos também de comentários para ilustrar um pouquinho do que eu vou falar para vocês. Mas antes de entrar direto em loja, acho legal começar com explicando um pouquinho essa questão de evolução de marketing. É algo que a Sarita comentou bastante no webinar de ontem, acho que é muito válido reforçar isso com vocês. Primeiro que a gente teve uma evolução, mas é uma evolução muito no sentido de entender ali
o usuário no meio desse cenário do marketing, né? A gente começa com marketing muito voltado para produto, em que a gente tem poucas empresas e muitas pessoas querendo aquele serviço. Então, o foco passa a ser a desenvolver um produto que é mais funcional, um produto que as pessoas elas vão comprar, independente de você ter algumas especificações, né? De você ter tantos diferenciais assim. E aí, com o passar do tempo, quando vão surgindo novas empresas, vai surgindo tecnologia que vai possibilitando o desenvolvimento de produtos em uma escala muito mais alta, a gente começa a ter um foco mais voltado para a satisfação do cliente. Então, a gente começa ali a ter diferenciais de produto e o cliente ele começa a ter a possibilidade de escolha. Então, ele escolhe se ele quer ter o seu produto ou não. Você acaba tendo concorrentes no mercado. Então, o foco passa a ser muito a satisfação do usuário ali, a satisfação do cliente. E aí a gente tem uma outra fase, eu coloquei aqui em azulzinho, eu considero que são pilares, porque um não deixa de existir, né? A gente costuma olhar para todos eles ainda, mas aí a gente tem na terceira fase a parte já de experiência, que é o momento em que o consumidor ele já tem as suas necessidades atendidas, a gente já tem muitas empresas oferecendo aquele serviço, a gente já tem diferenciais de produto, a gente tem produtos funcionais, e aí o consumidor ele começa a olhar muito para a parte de valor, ele começa a buscar marcas que vão ao encontro ali do que ele busca para a vida dele. Em questão de melhorar a mesma experiência, melhorar o ambiente em que ele está. Então, que os valores eles se combinem, né? E aí, o conceito que é mais atual, estou passando bem rapidinho, isso aqui a gente poderia ficar um tempão falando, mas o conceito mais atual é essa questão da conexão, né? Então, a gente começa a olhar para a sociedade hoje muito pautada no digital. Então, o digital ele entra fortemente aí como um meio pessoal e um meio social, e o meio que as marcas elas precisam estar também. Então, a gente percebe que uma marca, hoje, ela precisa estar presente digitalmente. Ela precisa estar presente tanto em redes sociais, quanto no Reclame Aqui, com uma boa avaliação. Então, ela está presente ali em vários canais. E se não está, isso pode prejudicar ela no dia a dia também com o usuário. Porque hoje, na sociedade que a gente tem, as pessoas elas tendem a buscar esses canais, né? A gente tem a parte da. A gente tem diferentes segmentações ali para redes sociais, né? A gente precisa entender o objetivo do canal, mas eu tenho redes sociais hoje de engajamento, que são redes que as pessoas elas esperam ali o engajamento da empresa. Então, Facebook, Twitter, as pessoas elas estão comentando, mas elas estão comentando esperando um retorno da marca, né? E aí a gente também tem redes sociais que já vão ali focadas na informação. São usuários que querem consumir um conteúdo, que é um pouquinho ali do YouTube também. Então, é uma rede social que já está ali disponível para consumir conteúdo. A gente tem o Instagram, que é misto. A gente tem sites já voltados à avaliação e a resenhas, que é o Reclame Aqui, as lojas em si, algumas marcas têm avaliação dentro do próprio site. Então, a gente já tem hoje o usuário caminhando para diferentes canais, e aí isso precisa estar no radar na hora de fazer um planejamento de comunicação. Porque o usuário de hoje, diferente daquele usuário que estava naquele momento, que só tinha ali um foco em vender produto, o usuário de hoje ele vai buscar informação, ele vai entender ali se aquela marca está bem posicionada ou não, se as pessoas estão satisfeitas ou não com aquela marca. Então ela vai atrás do Reclame Aqui, ela vai entender se tem comentários, se tem postagem nas redes sociais, ela vai olhar para as lojas de aplicativo. Hoje eu vou focar bastante em lojas, vou até trazer reviews de lojas de aplicativos, mas acho que é muito válido falar que as pessoas elas estão avaliando em vários canais, né? Elas estão se comunicando, expressando o que elas pensam sobre as marcas em diversos canais. E a gente precisa estar atento e estar monitorando isso também, né? Tem a questão da personalização e da humanização. A Sarita comentou no webinar de ontem que eu costumo falar que aqui no Rank a gente tem pessoas atendendo pessoas. E isso é algo muito importante de se ter. É muito importante a gente mostrar que a gente tem empatia, que a gente está sendo transparente em relação à nossa comunicação. E quando você tem uma pessoa atendendo outra pessoa, isso fica muito mais fácil na hora de trabalhar o relacionamento, na hora de trabalhar a conexão entre as pessoas, né?
E aí a questão também de personalização, a gente encontra principalmente nas lojas de aplicativo. Muitas mensagens que a gente chama de Ctrl+C e Ctrl+V, uma mensagem copia e cola. Então, são usuários que estão com problemas diferentes recebendo o mesmo direcionamento. Não tem tanta personalização assim, e isso para os dias de hoje é algo muito triste de se ver, porque a gente sabe que o usuário ele espera ser atendido de uma forma personalizada, ele espera ser ouvido. Né? Ele está ali deixando um comentário sobre a marca. Então, ele quer um retorno sobre isso também. E aí eu falo de comentário tanto positivo quanto negativo. A gente tem os dois na loja, né? E aí os exemplos que eu trouxe para vocês tem dos dois. Tem gente falando que recomenda e tem gente falando que não recomenda o app. E é isso que acontece nos dias de hoje. A gente precisa aceitar que o boca a boca ele ainda existe e com as redes sociais ele acaba se tornando ainda mais importante. A gente precisa ainda ter mais cuidado, né, nesse momento. Então, acho legal passar essa evolução com vocês, porque o foco hoje é a gente estar conectado, é a gente estar no ambiente digital, se conectando com o cliente, se conectando com o usuário, a gente estar focando em uma boa experiência, entregar a melhor experiência possível para ele, a gente estar focando em satisfazer as necessidades, em ter produtos diferenciados, e a gente também conseguir atender essa demanda, né? A gente conseguir ali entregar tudo aquilo que a gente fala que vai entregar, que a gente promete entrega, né? Então, é muito importante a gente olhar para esses pilares, mas olhar para esses pilares não desconsiderando o anterior, e sim olhando para o que cada um tem de melhor e a partir daí traçando uma estratégia. Então, acho que isso é muito importante de frisar para vocês, que a conexão hoje é o principal. A gente consegue vender, né, produtos aí mundialmente, a gente consegue vender serviços mundialmente, então a gente precisa ter esse cuidado especial com o usuário também. E aí, nesse slide, eu trago exemplos de reviews em aplicativos, nas lojas de aplicativos, né? Eu sei que está um pouquinho pequeno aí, mas o primeiro exemplo que eu trouxe, ele fala, é um usuário que vem falando que, ele escreve assim, aplicativo com pequenos defeitos aqui e acolá, que prejudicam o uso, eu não recomendo. E logo depois ele vem falando de mais problemas. É um usuário que fica nítido essa questão de você recomendar do boca a boca, né? Você recomenda ou você não recomenda aquele aplicativo? Ele é bom ou ele não é bom? Você está tendo uma boa experiência ou não está? Eles estão te respondendo ou não estão? Então, isso daqui ilustra muito. Eles vêm e eles reportam: olha, eu recomendo, eu não recomendo. O aplicativo é bom, o aplicativo não tá bom. Então, eles falam a experiência, eles comentam sobre as experiências deles, né? Depois que eles fazem o download do app. O de baixo, eu achei muito interessante, porque se vocês pararem para olhar a partir de curtidas, tem mais de 700 curtidas. Esse comentário não tinha nenhuma resposta, ele tem mais de 700 curtidas. Ou seja, eu tenho mais de 700 pessoas que concordam com esse usuário. E isso eu acho que é uma métrica que poucas empresas olham, poucas pessoas olham, e é muito importante a gente estar monitorando também. Nesse caso aqui, o usuário ele tinha falado que o aplicativo funciona muito bem em tarefas básicas. E aí ele vem relatando que o app é bem intuitivo, ele traz um elogio, mas aí ele vem com um porém. Ele dá uma sugestão ali que precisaria melhorar o filtro. E aí muitas pessoas estão concordando com ele. Então é um ponto de atenção, né? E aí do ladinho a gente tem outros exemplos de comentários de influência, né, das avaliações, que são pessoas que leram os comentários dos outros usuários e a partir daí tomaram uma ação. Então elas não vieram comentar sobre a experiência que elas tiveram com o aplicativo. Elas vieram comentar sobre a experiência de outras pessoas. E isso acontece, e acontece muito. Então, aqui no primeiro, a gente tem um usuário falando: poxa, vi anúncio no Facebook. Opa. Aqui. Vi anúncio no Facebook, achei legal, vim instalar o app para fazer algumas compras e resolvi ler os comentários antes. Desisti das compras, só comentários negativos. Então, aí a gente acaba impactando uma pessoa que gostou da proposta do aplicativo, fez o download, mas por as outras pessoas não estarem com uma experiência positiva, essa pessoa aqui já desistiu, já não gostou do app. Embaixo a gente tem uma pessoa falando assim: gente, decepcionada. Quantos comentários e relatos negativos a respeito do aplicativo e site?
principalmente na hora de aplicar cupons de desconto e entrega. Falhas terríveis na comunicação, vou a desinstalar. Então, é um usuário que já baixou, que estava disposto a comprar, leu comentários e desinstalou. Acho que é importante a gente estar atento em relação a isso também. A gente não pode só se preocupar com o download, só se preocupar com as pessoas fazerem o download do aplicativo. Quando você faz quando ele faz o download do app, ele tem uma experiência. E ele comenta sobre essa experiência. E essa experiência ela vai impactar as outras pessoas a fazerem download também. Ou a usufruir o seu aplicativo e logo depois desinstalar. Né? Faz o download e logo depois desinstala. E não é essa a intenção. A intenção, eu tenho certeza, é que vocês tenham pessoas que façam download e que permaneçam com o aplicativo instalado. Né? E para isso a experiência precisa ser boa. Nesse momento, a gente fala muito da questão de ter advogados da marca, né? De ter pessoas falando bem. E com reviews é muito isso. Com reviews, a gente tem pessoas que estão ali elogiando o seu aplicativo ou estão comentando coisas negativas sobre ele, impactando a experiência de outros usuários. No caso, esses dois exemplos aqui, eles nem chegaram a ter uma experiência com o app. Eles se basearam na opinião das outras pessoas. O próximo exemplo que eu trago é um exemplo positivo. Aqui é um exemplo do Magalu até. Tem mais de 100 curtidas e um comentário de 5 estrelas, com uma pessoa falando que recomenda 1000 vezes o app. 1000 vezes, recomendo 1000 vezes. Então, pode ser tanto, a influência ela pode ser tanto negativa, como que a gente tem aqui no slide anterior, de pessoas reclamando, de pessoas falando que não recomendam e outras deixando de fazer uso por conta dessas opiniões, quanto ela pode ser positiva também. Pode ter pessoas falando bem do seu aplicativo, defendendo a sua marca porque a experiência dela foi boa. E outras pessoas curtindo esse mesmo comentário, mostrando que sim, que a experiência daquele aplicativo é positiva. O comentário de baixo da Eliette também, ela elogiando e falando que recomenda o app. Então, a gente tem os dois, a gente tem pessoas que podem influenciar outras pessoas a fazerem download, e aí esse download ser pessoas ali que estão satisfeitas com o app, ou ela pode pedir, ou pode ser comentários do tipo anterior, que a pessoa já baixou em algum momento da vida e que fala que agora não vai mais utilizar o aplicativo, né? Então a gente precisa estar bem atento em relação a isso. E aqui eu trago um pouquinho da jornada do usuário, a jornada orgânica. Acho que não tem como falar de download sem falar da jornada, né? Assim que o usuário ele tá, aqui é uma jornada orgânica, então é um usuário que ele tá ali querendo comprar, ele digita a palavra comprar e aí aparecem vários aplicativos para ele. Assim que esses aplicativos aparecem, a nota ela já aparece. Então, aqui eu já tenho o Mercado Livre, qual é a nota que está ali, Magalu, qual é a nota que está. Então, eu já tenho a nota ali como uma primeira informação. Ele tem acesso ao ícone, ao título e à nota, né? Então, se essa nota está baixa, se eu tenho uma nota 3 e uma nota 4, a tendência é que o usuário ele vá na nota 4 e não na 3, porque o aplicativo ele está melhor avaliado. Então, já começa ali a influência do rating na jornada inicial do usuário, quando a gente está falando de uma busca orgânica aqui. Logo de cara, ele já tem a nota. Quando a gente fala tanto de uma jornada paga quanto de uma orgânica, né? Depois que você seleciona o aplicativo ali na orgânica, vai abrir essa telinha aqui, que são todos os campos que tem no aplicativo. Então, tem o ícone, o título, tem o número de avaliações, tem screenshot, tem curta descrição. Se você desce um pouquinho, tem as avaliações e as resenhas, que são pessoas que estão comentando sobre as experiências delas. E aí a gente tem dois tipos de avaliação dentro dessa jornada, que acho importante deixar bem claro isso para vocês. A gente tem avaliação em rating e avaliação em reviews. Os dois são tipos de avaliação. O rating, eu estou falando de nota. Eu estou falando de um usuário que vai lá e vai dar de 1 a 5 estrelas. Os reviews, eu já estou falando de uma experiência relatada. Eu já estou falando de uma avaliação com texto. Um usuário que veio e que falou o que ele passou naquele aplicativo, que está recomendando ou que não está recomendando o app. Então, eu estou falando ali de experiências. É muito mais fácil eu trabalhar com parte de reviews. Eu escuto muitos clientes perguntando: eu quero melhorar o rating, como é que eu faço para melhorar a nota?
os reviews é um caminho. Você conseguir entender o que aquele usuário está passando, o que ele está te falando que você precisa melhorar, responder, trabalhar relacionamento, mostrar que você se importa com o que ele está falando, é um ótimo caminho para você melhorar o rating. É o principal caminho, na verdade, para você melhorar o rating. Você conseguir tratar as avaliações que você já recebeu. E aí, uma outra coisa também que eu ouvi bastante, né, desde quando começou a pandemia, é as pessoas preocupadas também com o que compõe o rating, né? Android e iOS são diferentes, né? Na Play Store, na Google Play Store, o rating ele é composto principalmente, ele tem um peso muito maior, né, pelas avaliações mais recentes. O Google, ele mudou o algoritmo em setembro do ano passado, e desde então ele mostra a nota de todo o ciclo de vida e a nota do aplicativo na loja. A nota do aplicativo na loja, geralmente ela vai mudar, ali ela pode mudar todos os dias, mas ela pode mudar muito mais rápido do que ela mudava antes. Porque em Android eu estou falando agora de uma avaliação mais recente. Então, se você lança uma versão e essa versão ela não é boa, e no mesmo dia um monte de gente te avalia com 1 estrela, isso pode ter um impacto muito grande. Você pode levar um tempinho aí, o rating pode cair, você pode ser impactado, e aí depois você precisa trabalhar para subir ele de novo, né? Assim que teve a mudança em setembro, eu lembro que o rating variou muito. Teve vários aplicativos que se saíram super bem e outros que já a nota caiu muito, despencou, porque o app já tinha sido bom, mas agora passava por problemas, né? Então eles precisavam melhorar. Então o rating do Android, ele tá mudando muito mais rápido do que antes. E isso eu acho que é o que tem chocado um pouco as pessoas, né, as empresas, quando vai olhar a nota, agora no momento de pandemia, em que deu bastante a questão de novos usuários e tudo mais, eles não estão tão satisfeitos assim. E aí eles comentam, aí o app dá crash, falha, né? E aí a pessoa não consegue utilizar e o rating é impactado. E aí esse rating é o mesmo rating que está lá na hora do usuário escolher por fazer ou não download, né? E os comentários ali presentes também. Na parte de iOS, a gente já tem a composição do rating sendo a nota, né, de todo o ciclo de vida. Então, é a média de todas as avaliações recebidas. Só que tem um porém, a plataforma ela permite que você faça um reset de senha. Ou seja, quando você sobe uma nova versão, ele te pergunta se você quer manter o rating ou se você quer zerar. E aí você pode optar por zerar. Se você opta por zerar, o rating ele vai ser a média ali de avaliações depois dessa versão que subiu e você resetou. Então, tem essa grande diferença, né? O Android, ele automaticamente já faz, de acordo com as subidas de versões, você vai tendo ali as avaliações mudando e a nota mudando junto. O Android, você já tem a possibilidade de deixar com a nota de todo o ciclo, né? Então, tem essa grande questão. E aí agora eu trago alguns dados de mercado que são momentos da jornada do usuário que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Nessa pesquisa aqui, a gente percebe que quase 80% dos usuários, eles olham os ratings e reviews antes de fazer o download do app, tá? Então eles estão olhando antes de fazer o download. Um pouco mais de 50% vai olhar antes de fazer uma transação dentro do app. Em apps de compras, principalmente, as pessoas tendem a olhar os comentários ali, entender como está sendo a experiência dos outros usuários antes de realizar uma compra, né? Isso a gente falando ali de aplicativos em si. Ela ainda pode olhar outros canais, né? A gente está num ambiente digital, então ela ainda pode olhar outros canais também. E aí, um pouquinho mais de 50% também, olha antes de atualizar uma nova versão. Então, eu tenho 3 momentos aqui super importantes que a pessoa, o usuário, ele tende a olhar para rating reviews. Então, antes de fazer um download, antes de fazer alguma transação dentro do app e antes de atualizar para uma nova versão. E um outro dado muito importante: 94% já evitou um app após ler comentários. Então, é um número muito alto, extremamente alto, e a gente percebe que realmente isso acontece. As pessoas deixam de utilizar o aplicativo, desinstalam por conta do que estão lendo, né? E aí, aqui eu já trago dados de uma pesquisa que a gente fez aqui no Rank, que a gente lançou em vários canais aí vários grupos do Facebook,
de cidades distintas para entender um pouquinho de como que é a jornada do usuário. E aí a gente perguntou o que, que influencia na decisão de baixar ou não o aplicativo. E o rating estava em primeiro lugar. O rating foi o campo ali da história que mais se destacou. Quase 68% dos usuários citaram rating, que rating é algo extremamente importante e impacta. 67% citaram os reviews. E aí, depois disso, vem screenshot e descrição, né? Que são é a forma como o usuário ele consegue entender as funcionalidades do app, né? Rating e reviews já são a experiência de outros usuários com aquele aplicativo. E aí, quando a gente pergunta o que mais te afasta ao ler comentários de um aplicativo, a resposta principal foram os problemas, mas o segundo ponto ali foi ter reclamações sobre o suporte. E depois disso, nenhuma resposta aos comentários. Então, isso significa o quê? Isso significa que problemas no app influencia e atendimento também influencia, né? A gente tem esses dois pilares ali como principais. Por isso que é tão importante você ler comentários e você conseguir entender quais são os assuntos que mais se repetem. O Rodrigo ele vai comentar um pouquinho no próximo webinar sobre essas métricas, mas é muito importante a gente parar para entender qual que está sendo o sentimento do usuário, qual que está sendo a média de estrelas nos comentários, a média de nota do app naquele momento, se os usuários estão recebendo atendimento, se esse atendimento ele é padronizado, ou se ele já é humanizado e personalizado. Então, conseguir ali trabalhar de forma inteligente com o atendimento e conseguir extrair o melhor insight dos comentários dos usuários, né? Acho que essa pesquisa ela trouxe muito esse olhar. É nesse sentido que a gente precisa caminhar. E aí, no finalzinho do ano passado, a gente fez mais um estudo, que era para entender aí conversão em resposta, porque a gente já tinha feito essa pesquisa e as pessoas já falaram que resposta era algo importante. E aí a gente foi correlacionar os dados com conversão. E aí, a gente pegou 9 apps de compras. Esses 9 apps de compras que a gente analisou, em 6 deles, a conversão aumentou quando o app começou a responder. Então, a gente percebe aí que os usuários, eles, quando receberam uma resposta, né, quando começou a receber resposta, as pessoas ficaram mais dispostas a baixar o app. Isso tem uma correlação, né? As pessoas, elas baixam e elas viram que tem uma resposta ali. Então, se acontecer qualquer problema, né, se tiver algum bug, alguma coisa, eles vão me atender. Então, eu posso baixar esse aplicativo. E aí é muito essa lógica, né? Em apps de compras, quando você está fazendo um pedido, isso é extremamente importante. O atendimento pós-venda é importante. E aí, em apps de finanças, a gente já percebeu, a gente analisou 10 e a gente percebeu que em 5 deles isso aconteceu também. Então, aí quase 50% na verdade, dos usuários, eles decidiram baixar um aplicativo depois que ele recebeu uma resposta, né? A conversão melhorou. Então, a gente fez esse estudo voltado para essas duas categorias e a gente já conseguiu aí ter uma noção que de 19 apps, né? 11 deles, quando a gente responde, eles convertem melhor. E aí, quando eu estou falando de resposta, eu não estou falando de qualquer resposta. E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque nesse exemplo o usuário recebeu 3 respostas distintas, e somente na terceira, que foi a resposta produzida pelo Rank My App, ele reverteu a nota. E aí a gente usou algumas estratégias que eu acho legal comentar com vocês sobre isso. O usuário, no primeiro momento, ele tinha falado que ele tinha dado 1 estrela e ele tinha falado: não sei por que coloca biometria se toda hora fica pedindo a senha. Tira logo a biometria e põe por senha. E aí, na época, o time de atendimento do nosso cliente respondeu: oi, tudo bem? Já identificamos e corrigimos o que estava atrapalhando o uso da digital. Obrigada por seu contato. E o usuário ele não tomou nenhuma ação depois que ele recebeu uma resposta. E o problema já tinha sido corrigido. E aí o nosso cliente voltou e editou a resposta que ele tinha dado e colocou assim: oi, tudo bem? Subimos uma nova versão que corrige isso. Pode atualizar o app e ver se nota a melhoria? Então aqui ele já foi um pouquinho mais assertivo, mas ainda assim o usuário não voltou. E aí quando eles fecharam com a gente fez essa resposta novamente. E aí a gente respondeu assim para o Rafael: poxa, estamos sempre trabalhando para sermos o melhor app de investimento online, buscando facilitar o seu dia a dia com a nossa corretora. Nas últimas atualizações, isso foi resolvido.
Pode nos confirmar se está tudo ok? Bora investir com a gente? Aqui a gente já fez um comentário em que a gente usou o post, a gente usou o emoji, a gente usou o bora, o ok. A gente foi ali usando expressões, mas para gerar ali uma empatia com ele. Além disso, a gente valorizou o que o aplicativo tinha, né? A gente falou que era um app de investimento online, que a intenção era facilitar o dia a dia dele. Então, a gente trouxe ali uma justificativa para ele. E a gente chamou ele de volta. A gente falou que já foi corrigido e que a gente queria entender se estava tudo bem. Então, a gente se mostrou ali muito empático no sentido, poxa, agora está funcionando para você? Então, era isso que a gente queria entender. E aí, falando um pouquinho mais ainda a fundo de estratégia, a gente ainda usou keywords, que é uma estratégia aí de ASO, né, de App Store Optimization, que a gente utiliza algumas palavras-chave dentro das respostas, porque quando a gente utiliza essas palavras-chave, o Google considera que aquela palavra ela é relevante para o seu aplicativo, né? Então, a gente ainda usou essa estratégia de inserir essas palavras-chave. E aí, o Rafael voltou, ele deu 5 estrelas, e ele falou, resolvido a biometria, parabéns. Então, quando a gente está falando de atendimento, é isso que a gente está querendo passar. Não basta você só responder. Você precisa ali com o usuário responder de uma forma assertiva, mostrar empatia, mostrar que você se importa com a experiência que ele está tendo. E esse é o principal fator para a gente conseguir gerar download, para a gente conseguir gerar conversão e para a gente conseguir reverter sentimento negativo. Então, quando você reverte o sentimento negativo, ele tende a te dar uma nota maior, então você melhora o rating, ele fala bem do seu aplicativo, ele volta e fala bem do seu app, e aí as pessoas, quando veem outras elogiando e problemas sendo resolvidos, elas tendem a fazer o download. E aí, aqui, já caminhando para finalizar a apresentação, eu trouxe dados para vocês em tempos de crise. Por que eu trouxe isso? Porque aqui a gente tem uma grande correlação, e algo que eu passei muito com os meus clientes esse ano, que é a questão do download também impactar em avaliações com texto e em rating também. Aqui eu não trouxe dados de sentimento e nem média de rating, mas eu trouxe volumetria de reviews. A gente percebe que na categoria, né, quando a gente está falando de varejo, a gente percebe um grande crescimento de reviews desde março. E foi o mesmo período que os downloads começaram a aumentar. Então, as pessoas, elas podem estar fazendo depois que fazem o download, elas estão comentando sobre as suas experiências. Então, uma métrica está correlacionada com a outra também, tá? Então, acho que essa visão ela é muito importante. Você conseguir entender que o rating está impactando na conversão e no download, mas o download também está impactando no rating e nos reviews, né? E aí, quando a gente olha para finanças, a gente já percebe que nos reviews a gente teve algumas oscilações ali. Mas a gente não teve tanta oscilação quando a gente olha para download. Então, a gente percebe que teve um aumento ali em março, mas depois já começou a voltar ao normal, a voltar ao que era antes, né? E em relação aos comentários, a gente teve um pequeno aumento ali no mês de março, né? Ele não chegou ainda ali ao número que a gente tinha no começo, em fevereiro, mas ele está ali oscilando, né? Então ele não está ficando nem tão alto e nem tão abaixo do que geralmente era. Quando a gente olha para delivery, aí delivery tem um boom em março, né? Em março teve um boom na categoria. Um monte de gente comentando, mas também teve um boom em download, né? Até agora a gente ainda não percebeu nenhuma queda. A tendência está sendo as pessoas fazerem download dos apps de delivery e elas têm deixado comentários também, têm informado como é que tem sido a experiência delas. E quando a gente fala de viagem aqui, a gente já percebe um impacto um pouquinho aí diferente. A gente já percebe que o número de downloads caiu. Em março a gente teve um pico de reviews, mas logo depois caiu também. Então não, é uma categoria que não está sendo impactada de uma forma tão positiva, né? Diante desses tempos de crise aí, né, de pandemia e tudo mais. E aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Bastante dados, eu procurei trazer bastante dados dessa vez, para mostrar a importância que se tem de rating de reviews para download, mas também de download em rating reviews, né? Acho que não é só pensar em trazer o usuário para o seu app. É conseguir preparar o seu aplicativo
para receber melhor esses usuários e, a partir daí, gerar uma experiência positiva. E aí, quando você gera essa experiência positiva, fica um ciclo. As pessoas vão baixando, vão ficando satisfeitas, vão comentando, e aí fica tudo muito mais fácil, assim, de se trabalhar, né? E é isso, Ju. Luana, nossa, bem legal. Você basicamente mostrou toda a estrutura do review numa página, bem legal mesmo. A gente fez algumas perguntas enquanto você estava fazendo aqui alguns lados da apresentação, e é bem interessante. Uma das perguntas foi: para qual dos indicativos globais que você deixaria um review para o app? As opções eram dúvidas, elogios, reclamações e sugestões. Calma aí, que cortou um pouquinho para mim. Desculpa. Eu acho que foi aqui, não sei. Para qual dos indicativos abaixo você deixaria um review do app, para um app? Uma das opções eram dúvidas, elogios, reclamações e sugestões, e ficou empatado, 42%, e reclamações e sugestões. Então, elogios e dúvidas ficou em último lugar. Bem interessante. Tem algumas perguntas aqui para você. Vamos começar. Eu vou colocar as perguntas aqui em ordem de envio, tá bom? Deixa eu colocar, subir aqui para a primeira, só um minutinho. Vamos lá. Em algum momento eu acho que você comentou qual que seria o período que a Google Play usa para calcular as notas. Você sabe responder essa? Sim, a gente, pelo que a gente estava estudando, na verdade são 2 semanas, tá? O Google, ele não te passa isso, né? Ele não, quando você vai ler, ele não te traz essa informação, mas de acordo com os estudos que a gente fez, são 2 semanas. Tanto que quando o seu rating está caindo ali naquela semana está mal avaliada, na semana seguinte vai cair um pouquinho. Então a gente percebeu que tem essa correlação. Sempre quando uma semana ela tem um impacto muito alto ou muito baixo, na seguinte o rating já vai começando a se alterar. Muito bom. Respondido. Samira? Espero que sim. A próxima pergunta é da sua xará, Luana. Os algoritmos das lojas utilizam rating reviews nos critérios de ranqueamento dentro dos apps dentro da categoria. Eles levam em conta respostas do usuário, tempo e quantidade, e possíveis keywords nos comentários ou respostas. Sim, o posicionamento na categoria, sim. Quando a gente está falando de posicionamento dentro da categoria, tem vários fatores, tá? Então não é só rating reviews, mas impacta sim. E quando a gente está, as keywords que a gente utiliza nas respostas, elas são levadas em consideração também. Tanto que o nosso time de inteligência em reviews, ele está muito unido com o time que faz o trabalho de ESO aqui dentro. Então, é uma estratégia combinada. Então, a gente está olhando para título, a gente está olhando para curta, para longa, para conseguir ali entender quais palavras a gente pode repetir dentro do campo. Então, o campo de resposta é, sim, um campo de otimização também. Até por fins de curiosidade, Luana aqui perguntou. Amanhã a gente vai falar com o CPO, o Rodrigo, que foi o fundador aí dessa área, e ele pode contar também um pouco dessa parte de que essa nossa área aqui internamente de reviews, ela foi um filhotinho da nossa outra área, né? Que por histórico aí de ESO, e a Luana tá aí já vai fazer alguns aninhos com a gente e participou de todo esse processo, né, Lu? Boa. Uma outra pergunta aqui, também eu vou até complementar, do Pedro. Ele perguntou se existe algum hack, entre aspas, para conseguir reviews e avaliações quando o app acabou de ser lançado. Eu vou complementar também, se você puder adicionar alguma dica para aplicativos como um todo, principalmente assim pela pergunta lançada, de conseguir novos reviews, que você consegue fazer de uma forma que não seja usando aqui uma palavra de SEO e SEO Black Hat. A gente costuma propor sempre para os nossos clientes a ação de INEP. Acho que é a melhor forma de você conseguir ali trabalhar solicitando para o usuário. Mas aí tem uma estratégiazinha que é importante falar para você, porque se você está pensando nessa estratégia, você precisa analisar toda a jornada e entender quando que você vai fazer essa solicitação. Precisa ser no momento em que o usuário está satisfeito com o seu aplicativo para que ele consiga ter uma posição positiva. Nesse primeiro momento, eu acho que, antes de tudo, é importante você também ali entender, além da jornada do cliente,
né? E conseguir entender também se tem algum feedback que você pode melhorar. Então, você pode fazer um filtro, você pode perguntar para ele como que está sendo a experiência. Se ele te falar que a experiência está sendo ótima, você pode pedir para ele te avaliar na loja. E aí você consegue trabalhar, né? Passar ele ali, várias pessoas vão estar olhando aquele comentário positivo. Se ele está te falando que a experiência dele não foi boa, você pode perguntar o porquê e você pode tentar resolver isso internamente. Você não precisa direcionar ele para a loja, né? O ideal é até que não direcione, mas você trate com ele aquilo e depois você retorne o atendimento também. Então, acho que a solicitação ali de INEP, né, por INEP, ela é bacana para conseguir ter feedbacks reais e também alavancar o rating, né? Se a gente fizer essa estratégia de filtragem. Muito legal. O Leonardo fez uma thread de perguntas, basicamente, aqui. Leonardo, eu vou tentar resumir, porque é um contexto e eu acho que é uma questão bastante pertinente. Na verdade, é o Leonardo da XP, então eu acho que dá para você direcionar a sua resposta. Ele perguntou numa funcionalidade dentro do aplicativo bastante pedida pelos clientes, faz sentido buscar comentários mais antigos e fazer uma força-tarefa para responder todos de uma maneira similar, por se tratar de comentários muito próximos. E eu vou já juntar na segunda pergunta dele, se você puder responder no compilado, que é quem normalmente faz isso? Qual é o profissional responsável? Qual é a área desse time dentro de um time de desenvolvimento? Se não, e como não tem um time focado nessas respostas, se faz sentido mesclar respostas positivas e negativas, mesmo que algumas fiquem abertas, como que seria a sua opinião em relação a essa questão da equipe também? Manda bala. Uhum. Sim, a parte da equipe, eu fico muito feliz de trabalhar no Rank por conta disso, porque o meu time de atendimento eles falam com um brilho nos olhos muito grande em atender, sabe? É um carinho muito grande em conseguir atender aquele usuário. Então, aqui dentro do Rank, a gente tem um time que a gente chama de estrategista, porque é um time que não está olhando somente para atendimento, ele está olhando para atendimento de uma forma estratégica. Então, acho que na hora de estruturar um time voltado para atender loja, você precisa ter muito isso em mente, conseguir entender ali como responder aquele usuário da melhor forma. E aí eu respondo já a primeira pergunta. Resposta similar, ok, mas não pode ser copia e cola, sabe? Você pode responder a mesma coisa para o usuário de diferentes maneiras. E acho que esse é o principal, assim. Você precisa responder todo mundo, mas você responde de uma forma diferente. Então, eu tenho clientes que falam bom, bom, bom. Para cada um deles tem uma resposta diferente. Então, a estratégia de voltar e falar sobre uma funcionalidade é ótima. A gente tem até um case de sucesso que vai passar amanhã, inclusive, né, Ju? O Desinvest. Não foi combinado isso. Vai ter um case que a gente usou muito essa estratégia. Eles fizeram várias correções no app e a gente voltou nesses usuários que tinham reclamado e a gente falou, olha, agora já está tudo resolvido. A gente pode... Checa se está tudo bem, checa se deu certo. Está conseguindo utilizar? Para alguns a gente falava, nossa, muito obrigada por esse feedback, por essa dica, a gente te ouviu, então agora a gente tem isso, então a gente trabalha muito essa questão de relacionamento. Então, voltar e responder é uma estratégia excelente, que funciona, que a gente tem muito resultado. Só que para fazer isso, você precisa realmente certificar de que a funcionalidade está funcionando bem, né, que está tudo certo com ela, e responder aquele usuário de forma única. Se você fizer isso, você vai ter uma reversão muito melhor. Vai ser muito mais positivo. Nossa, eu realmente estava até pegando informação aqui, porque eu falei que amanhã ia ser a webinar do Rodrigo, que é o CPO, mas não é o replay do nosso webinar que a gente fez exatamente desse case que ela acabou de mencionar, e a gente não convidou, maravilhoso. E esse case é da Isinvest. Eles ficaram um longo período com a gente, e eles passaram por um processo de mudança do aplicativo, assim, eles tiveram uma mudança em vários aspectos, não vou entrar em detalhes, mas em relação ao produto a mudança foi bastante considerável, né? E isso afetou muito os reviews. E aí eles explicam bastante disso. As duas pessoas que falam nesse webinar comigo, eles ambos são de marketing. Um era marketing mais geral e o outro era marketing de performance. Era uma visão bem diferente. E num determinado ponto do webinar, ele fala justamente sobre essa ligação com a equipe de produto.
a equipe de produto não era a que respondia diretamente, era a gente que fazia esse trabalho. Porém, era a equipe de produto que recebia esses feedbacks do pessoal do Rate My App para averiguar os bugs e melhorar o aplicativo em si, que era um processo super legal. Eu fico muito feliz que eu lembro do antes e depois da Isinvest, né? É um orgulho por tabela. Muito legal. Quer complementar alguma coisa? Sim. Tá bom. Não. Eu só falei sim. Beleza. E mais uma coisa aqui da sua xará, também a gente partindo aqui para a finalização. O Google normalmente faz uma limpeza nos comentários que ele considera spam, não é? Isso também acontece no iOS? O iOS, você consegue, nas duas plataformas, você consegue denunciar, né? Então tem ali um alertinha, e aí ali você consegue fazer essa denúncia se você achar que tem algum comentário que né, tá ali denegrindo, não tá falando muito bem do seu app e não é verdade, né? Então a gente tem essa opção ali. E aí, quando a gente está respondendo, eles também dão um prazo de um dia útil ali para aquela resposta ir para o ar. Então, passa por uma análise os comentários ali também, principalmente quando a gente está respondendo, tá? Tem a questão também de uma coisa que a gente está estudando agora também, inclusive no Rank, que é entender a questão das avaliações também, né? Porque a gente sabe que tem usuários que setam ali para aquela avaliação não ficar como pública. Então a gente está começando a entender melhor como que isso funciona. Acho que mais para frente até talvez o time de marketing consiga divulgar essa informação, porque é algo que a gente está estudando agora. Porque a gente sabe, até quando a gente está olhando para essa métrica, a gente vê o rating geral e a gente vê um rating que está disponível. Então, tem uma diferença, sim. Eu não consigo te falar agora exatamente como que é, porque eu preciso realmente estudar. Mas aí, assim que a gente conseguir ter essa informação, aí a gente já divulga. Pode ser assunto para 3 horas. Eu sei que se deixar, eu vou ficar falando sem parar. Eu vou juntar aqui uma pergunta do Gustavo, do Letras, e, de novo, também do Leonardo. Eles pediram para você falar um pouquinho mais sobre essa segregação de níveis de resposta, se vale a pena responder tudo que é negativo, se é segregar por níveis. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é entender o seu time. Se o seu time ele tem capacidade para atender todo mundo. O ideal é sempre atender todo mundo, tá? É muito chato quando a gente responde alguns de 1 estrela, alguns de 2 estrelas e outros usuários ficam sem resposta. Eu tenho um caso que eu compartilhei até com um cliente meu, que era um usuário que tinha dado 5 estrelas, aí ele não teve resposta, aí ele foi baixando as estrelas até ele ter uma resposta. Depois eu vou achar um print para eu inserir nas minhas apresentações, porque quando eu vi, eu fiquei, gente, ele só queria ser atendido, sabe? Ele só queria ser ouvido. Ele tinha dado uma estrela positiva. Então, acho que se você tem a oportunidade de atender todo mundo, faz uma estratégia para atender todo mundo. Obviamente, tem empresas que não vão conseguir, que nesse momento, principalmente agora, né, pandemia, precisa segmentar melhor. Então, nesse caso, eu recomendo sempre ir pelas reclamações e pelas críticas. Porque é um usuário que está insatisfeito com o seu produto e você precisa mudar a experiência dele, tá? Responder elogio, responder sugestão é muito bom para engajar. É muito bom para a gente conseguir criar um relacionamento. Mas responder dúvidas é essencial. Você pode mudar ali naquela hora a decisão do seu usuário de fazer uma compra, de consumir um serviço seu, você pode mudar na hora se você responde. Então, acho que dúvida, classificar como dúvida e as reclamações, elas são muito importantes ali para você responder. Às vezes até você tá como mais crítico e responder os mais críticos. Às vezes, quando é um assunto específico do app, começa por esse assunto, sabe? Tá todo mundo falando que o aplicativo deixou de ser gratuito. Meu, esse é o foco. Você precisa responder esse usuário agora. Então, acho que vai variar muito de app para app, de acordo com a equipe que você tem, mas sempre focando naqueles usuários que você pode reverter o sentimento e que ele precisa de um apoio seu de imediato. Acho que a segmentação é muito essa, sabe? E tem até, complementando algo que a gente aprendeu bastante no webinar de ontem, da Sarita, que às vezes não, para atendimento ao cliente, a qualidade é sempre muito melhor do que a quantidade, né? Então, esse é um ponto bem interessante. A gente não era intenção, mas esse assunto também a gente aborda bastante nesse replay que a gente vai passar amanhã,
que eles tiveram uma ideia bem interessante, assim, dessa questão de ajustar o produto a partir dessas categorizações. E você comentou também um ponto em relação à reversão da nota, né? Eu fiquei chocada com esse caso aí, você falou que foi descendo as estrelas, mas eles tinham um KPI bem específico dessa questão da nota, né? Que a nota estava bem baixa. Então, para quem se interessa aí mais sobre esse assunto especificamente, recomendo muito que assista o webinar de amanhã. A gente vai liberar no mesmo horário, tá? Também vai ficar como esse gravado e a gente também vai compartilhar posteriormente. Beleza? Bom, Lu, muito obrigada. Olha, isso foi assim uma aula de 50 minutos. Parabéns aí pela apresentação. O pessoal tá passando aqui alguns elogios também. E é isso. Mais alguma coisa? Quer acrescentar mais algum ponto? Uma dica final? Acho que como dica fica muito essa questão do atendimento, gente. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com os dois times. Eu trabalho com o time de análise de dados e com o time de atendimento. E os dois, eles estão super, super ligados. Então, teve um momento em que a Ju falou da questão do time de produto, tá bem próximo. Com os nossos clientes, a gente sempre costuma ter um ponto de contato de produto. Porque ele é o responsável por passar os problemas que precisam ser resolvidos. Então, hoje, uma coisa que a gente vê muito, que é muito comum, eu tenho um ponto de contato para cada canal. Não, eu preciso ter um ponto de contato para os problemas ali do usuário. Eu preciso entender o que está acontecendo. E eu preciso direcionar para a pessoa certa. Se é uma squad de atendimento que vai resolver, eu preciso direcionar para essa squad. Se é o time de desenvolvimento, eu preciso direcionar para o time de desenvolvimento. O usuário, ele traz várias situações. Então, eu preciso analisar o que ele está falando, analisar sempre o que está falando. Preciso manter uma comunicação com todo o meu time, seja produto, é o mais complicado, né? Seja produto, seja desenvolvimento, precisa ter um contato, precisa saber o que está acontecendo, um reporte básico mensal para entender quais são as principais dores. E aí entra a resposta em paralelo aí também, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou analisando, eu preciso estar respondendo e fazendo estratégias de voltar e atualizar o meu usuário do que está acontecendo. Então, essa questão de voltar e falar, olha, agora está tudo bem, agora você pode utilizar, é importante, faz parte da estratégia contínua de atendimento. Exatamente. Então, acho que, assim, é o principal. Acho que dica é essa, a gente conseguir manter pessoas ali focadas, realmente, todo mundo na sua empresa focado em sucesso. Independente do que, se está vindo um monte de crítica, abraça essas críticas. São críticas que o usuário está fazendo para você melhorar o seu produto. Então, abraça, sabe? Acho que é muito isso. Muito legal, realmente, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Contato aí o LinkedIn da Luana, ela está sempre compartilhando aí alguns conteúdos bem legais que a gente vem publicando. Reforçando que a gente vai mandar o replay desse webinar, que vocês vão poder assistir aí com pausas e tirando alguns prints e anotando tudo que essa maravilhosa comentou com a gente. E amanhã vai ser o replay desse case que a gente comentou com a Exinvest, e depois de amanhã tem a entrevista com o nosso CPO. Não esquecendo que no final da semana a gente vai fazer um sorteio de 3 análises de sentimento para fazer uma mini demonstração aí de tudo que a gente está apresentando. E é isso, gente. Boa semana e eu espero vocês. Amanhã vai ser o replay, então eu espero vocês até depois de amanhã também, mas assistam amanhã. Obrigada, Luana, e boa tarde para todo mundo. Tchau. Obrigada, tchau.